Oi, turmas, tudo bem com vocês? A tia Thaís está muito feliz de estar aqui porque eu já estava morrendo de saudade. Então vamos começar nosso bate-papo? Vamos nos tranquilizar, ouvir as nossas respirações, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus para agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em mente e coração para mais um bate-papo sobre a nossa doutrina espírita, para mais um dia de aprendizado. Que seja leve e que seja rico em conhecimento essa nossa troca. Que assim seja. Então, pessoal, vocês se lembram o que foi aprendido na aula passada com a tia Rose? Ela falou, vocês falaram sobre o esquecimento do passado, né? Que em cada vida corpórea pela qual a gente passa, a gente esquece o que aconteceu nas vidas anteriores. Por quê? Por que é importante a gente esquecer o que a gente já viveu? Bem, é importante porque se a gente fica preso nos nossos erros, nos sentimentos do que a gente já fez nas vidas passadas, pode ser que isso influencie de uma maneira não muito boa na nossa nova vida, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo bem chance assim. Vamos supor que numa vida passada o João tenha feito algo muito ruim para Maria, que era a mãe dele. Ele assassinou a Maria. Ele ficou muito bravo com a Maria porque ela não deixou ele fazer alguma coisa que ele queria muito fazer e assassinou a Maria. Enfim, numa nova vida, né? Antes de reencarnar, lá em cima, quando eles forem planejar essa nova encarnação do João, ele vai ter a chance de voltar para uma nova vida como irmão de Maria, tá? Para ele se redimir desse mal que ele fez a Maria na vida anterior. Então, na nova vida, ela vai ser irmã dele. E eles vão ter a oportunidade de novamente conviver de maneira harmoniosa, com amor, sendo parceiros, sendo amigos, como uma nova família. E dessa maneira, eles vão conseguir resgatar todo o mal que um dia possam ter feito um para o outro, certo? Então, e será que isso ia ser possível se eles se lembrassem da vida anterior? Certamente não. Se o João se lembrasse do que a Maria fez de mal para ele e o que levou ele a fazer aquilo, ele ia se sentir muito mal, né? Ele ia se sentir envergonhado, ia se sentir triste e não ia conseguir conviver com Maria. E Maria, da mesma maneira, se ela se lembrasse do que João fez para ela ia sentir muito medo, muita raiva, né? Então, certamente, eles não se aceitariam. Com o esquecimento, a convivência se torna possível, né? A correção dos nossos erros também. Que bom, né? Com o esquecimento, a gente consegue ter mais liberdade no nosso modo de agir, de tomar decisões, ou seja, a gente tem mais liberdade no nosso livre-arbítrio. Legal isso, né? Como a espiritualidade de Deus é misericordioso e pensa em todas as coisas. Então, gente, agora que a gente já lembrou da aula passada, a gente vai falar sobre a nossa aula, que é sobre família, o parentesco corpóreo e espiritual. E o que é família? Vamos pensar o que é família? Bem, a família a gente pode definir como um grupo de pessoas e de espíritos que lá antes de reencarnarem, eles escolhem estarem juntos nessa vida com a finalidade de se ajudarem como irmãos e aprenderem e adquirirem o verdadeiro amor espiritual. Em geral, porque não é uma regra, tá? Cada família é de um jeito. Mas o que a gente mais vê é aquela família que é constituída de pai, mãe, irmãos consanguíneos ou adotivos, tios, avós, primos, né? Às vezes até amigos que estão sempre dentro da nossa casa que a gente considera como verdadeiros irmãos, né? Os pais, eles transmitem para os filhos a semelhança física, por exemplo, a cor dos olhos, o formato do cabelo, do rosto, a altura, né? No entanto,
eles não conseguem transmitir a semelhança moral. Eles não conseguem transmitir a bondade do espírito. Por quê? Porque cada espírito é único, cada um teve uma vivência nas vidas anteriores. Então, isso nos torna individuais, únicos, um diferente do outro, né? Vocês já perceberam que tem família assim, ó, que tem o pai que é bonzinho, mas tem um filho danado, maldoso, que gosta de contar mentira. A gente fala, nossa, que dó desse pai. Por que que isso acontece? Fala assim, nossa, esse pai tão bacana com esse filho tão doidinho. Então, gente, Deus permite que seja assim para que estes filhos, que não são tão legais, que são maus, aprendam a ser melhores, pouco a pouco, a ter contato com um pai bom, ao ter contato com os bons, a sentir o cuidado que recebe. E assim eles vão amolecendo o coração e vão também se transformando em pessoas melhores, tá? Os pais, eles têm a missão de educar os seus filhos. Os mais velhos têm a missão de educar e cuidar os mais novos, né? Auxiliar o desenvolvimento da inteligência, auxiliar o desenvolvimento da moral, a melhorar, a evoluir, né? Daquele serzinho que foi gerado ali naquela família. Por sua vez, os mais novos, os filhos, eles têm por dever respeitar os mais velhos, os pais, os avós, os tios, e também ajudá-los a se tornarem pessoas melhores. Porque não é porque ele é mais velho que ele sabe tudo. Todo mundo tem muito que ensinar um pro outro. Gente, como eu já falei para vocês, antes da gente reencarnar, a nossa família é toda pensada, né, organizada anteriormente lá no plano espiritual. Então, o espírito, ele escolhe a família onde ele quer nascer. Então, se ele se deu muito mal, se ele brigou com alguém em vidas anteriores, ele pode querer reencarnar próximo daquela pessoa, como irmão, como pai, como filho, com o objetivo de reconciliar com ele, né? No planejamento da vida nova, a gente tem muitos amigos espirituais que nos auxiliam, que nos orientam nas melhores condições para nossa reencarnação, tá? Onde a gente vai ter maior aprendizado e evolução. É por isso que os nossos parentes, aqueles que fazem parte da nossa família, muitas vezes já são espíritos que a gente chama de espíritos simpáticos. O que é isso? Que a gente tem afeição. Por quê? Porque a gente já foi ligado em outras vidas, a gente já se relacionou em outras vidas. Então a gente pensa de forma parecida, a gente traz algum sentimento de afeição já, de amor por essas pessoas. Então, não é verdade que a gente já nasce amando nossos pais, nossos avós? É porque a gente já se conhecia de outras vidas. Ó, que bonitinho, ó. A netinha, a vovó. Gente, tem coisa mais gostosa que vó e vô? Ah. Então. Mas também acontece, pode acontecer, de a gente encarnar numa família que não tem nada a ver com a gente. Mas isso a gente escolhe lá, tá? A gente planeja isso lá no plano espiritual. E aí a gente vem numa família em que a gente se sente meio estranha, assim, as pessoas são afastadas, a gente sente uma certa antipatia, existe uma diferença no jeito de se expressar, dos gostos que tem, muita briga, muito desentendimento, mas também, gente, a gente tem que lembrar sempre que, a bem da verdade, a gente escolheu tudo isso. Para quê? Para que a gente possa se transformar, para que a gente possa aprender a ser mais paciente, mais compreensivo, a desenvolver o amor em nós, o amor verdadeiro em nós e pelo próximo. Então, é legal também eu falar para vocês que, por exemplo, se eu tiver 10 reencarnações, eu não vou ter 10 pais diferentes, 10 mães diferentes, 10 irmãos diferentes, não é isso. O que acontece é o seguinte, a gente normalmente sempre reencarna próximo daqueles que a gente tem afinidade, da nossa família, dos nossos amigos, é o que mais acontece. Então, cada hora eu venho numa vida com o mesmo espírito, mas numa vida ele foi meu pai, no outro ele pode ser meu irmão, entendeu? Mas sempre espíritos assim que são objeto da nossa afeição,
que têm afinidade com a gente, tá? Espíritos que se sentem felizes e estarem juntos, eles se procuram estar sempre próximos, tá? Por isso que, mesmo que uns estejam encarnados e outros não, a gente continua unido pelo pensamento, tá? Pelo coração, por aquele sentimento de afinidade. A encarnação, ela nos separa só momentaneamente, tá? Em algum momento, eu posso não reencarnar na próxima vida junto com a minha mãe dessa vida, mas numa outra pode ser que sim. Então, assim, ó, vai virando um círculo, tá? A gente tá sempre ligado. Porque o elo verdadeiro, a afeição verdadeira, ela é espiritual, gente. Ela sobrevive à destruição do nosso corpinho, do nosso corpo, tá bom? Dessa veste física, da carne. As afeições carnais, que são somente do corpo, as pessoas que se unem somente por interesses, por beleza, por poder, por riqueza, elas não estão realmente unidas em espíritos, unidas umas às outras, entendeu? E aquilo ali, quando acontece a morte separa. Então, acaba ali, certo? Portanto, vamos sempre lembrar, gente, existem duas espécies de família. As que são unidas pelos laços espirituais, que são aquelas que possuem afeição, e as que são unidas pelos laços corporais, tá? Que são só afeição corporal, né? As primeiras, que são as famílias ligadas pelos laços espirituais, elas continuam sempre próximas no mundo dos espíritos, enquanto as que são ligadas somente pelos laços corporais e carnais, elas se acabam junto com a matéria, elas se acabam com o tempo, às vezes antes até da morte, né? Um exemplo super legal é, por exemplo, uma criança que adota uma criança. Opa, falei errado, gente, tô doida. Uma família que adota uma criança. Por exemplo, essa família, ela não tem os laços corporais, consanguíneos, né? Mas com certeza existe o laço espiritual. Eles escolheram lá em cima estar juntos nessa vida. Aquela criança só não foi gerada ali, mas de coração e de espiritualmente ela já estava ali, já existe essa verdadeira afeição, né? Gente, a espiritualidade, ela é sábia e ela não falha. A gente tá onde a gente precisa estar. Uma história que é importante a gente lembrar é a história de Jesus. Jesus, ele tinha irmãos e parentes que não gostavam dele, que não entendiam aquela maneira de ser. Eles achavam estranha aquela sabedoria, eles não concordavam com o que Jesus falava, não entendiam a missão de Jesus na Terra, tinham inveja. Então, eles tiveram que vir, mesmo assim, na mesma família, para quê? Para aprender com ele, né? Para conviver com esse ser maravilhoso, para evoluir com o aprendizado. E, gente, a bem da verdade, ó, olha que imagem legal. Nós, todo mundo, cada serzinho nesse mundo, nós somos todos uma só família, porque nós estamos sob a bênção do único Pai, que é Deus. Tá bom, gente? Então, é isso. Vamos nos amar, vamos estar sempre unidos, porque isso é importante pra gente se sentir bem e pra gente evoluir na vida e para as próximas vidas. Para cada vez a gente ter uma vida melhor, mais legal, mais leve, né? Pra gente ter bastante afinidade quanto mais pessoas que a gente tiver afinidade, que a gente amar, melhor. A gente vai se sentir mais confortável nas nossas novas vidas e novas vivências, tá? Vai fazer mais bem para o próximo e pra gente. Então, meus queridos alunos e meus queridos pais, a tia Thaís e a equipe da evangelização, a gente agradece muito essa oportunidade que vocês nos dão de entrarmos por alguns minutinhos na casa de vocês, tá? Obrigada por essa troca, por todo aprendizado e que esses momentos se multipliquem, tá bom? Gratidão, todo o meu amor, meu coração para vocês, tô com saudade.